Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de saúde, de vitórias, de conquistas e milagres. A palavra de hoje está no Salmo 53, verso 1. Salmo 53, versos 1 e 2. Diz assim: Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento e busque a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa é uma palavra muito interessante. Eu quero começar contando uma situação até, de certa forma, engraçada que eu passei uma vez. Uma vez eu disse para uma pessoa, já não lembro qual, não era conhecido nem nada, né? Eu só lembro da situação. Eu lembro, Deus estava se despedindo, falei, Deus te abençoe. E acontece que esse cidadão tratava-se de um ateu. Como eu não conhecia ele, eu não sabia. Então eu disse, Deus te abençoe. E aí na hora ele me respondeu, e ele respondeu com gosto, sabe, com vontade assim de querer, né, me provocar, e ele falou: "Opa, Deus não existe". Na hora eu parei assim, mas aí Deus me deu o Espírito Santo me deu uma luz. Eu parei assim e falei: é verdade, Deus não existe, Deus é". Aí ele levantou os braços assim. Eu lembro, levantou os braços assim. Foi lá no centro de São Paulo. E aí eu expliquei para ele, porque tudo que existe foi criado. Tudo que existe foi criado. A própria palavra existir, em sua etimologia, traz a conotação se referindo a algo que antes não era, mas passou a ser. Então, existir é algo que passou a ser, porque não existia antes. Mas o meu Deus, ele é eterno. Ele é eterno. Ele nunca passou a ser, ele nunca veio a existir, porque ele jamais teve começo e nunca terá fim. Aí sim eu me despedi em grande estilo. Glória a Deus. Então, eu sempre que eu vejo esse salmo, eu me lembro desse episódio. Diz o nécio no seu coração, não a Deus. Amados, o Salmo 53, ele foi escrito por Davi. E ele faz lembrar um pouco, né, o episódio que aconteceu entre Davi, Nabal e Abigail, lá em 1 Samuel capítulo 25. Por quê? Porque o nome Nabal justamente significa isso, significa nécio, tolo ou mesmo insensato. Tá? E Davi ele escreveu dizendo, no original o que aparece aqui, traduzido como insensato, tolo, nécio, depende da tradução, né? Na minha aqui está insensato, tem uma outra que diz nécio. Diz o nécio no seu coração, não a Deus. No original, o que está aparecendo aqui no Salmo 53 é o nome de Nabal. Diz o Nabal no seu coração, não a Deus. Ou seja, basta olhar o comportamento de Nabal lá em 1 Samuel 25 e nós veremos o que é um ateu de verdade. O que é ser um ateu de verdade? Os ateus que existem hoje, eles são fichinha perto de Nabal. Eles não sabem o que você realmente não acreditar em Deus causaria na sua vida. Porque tem muita gente que diz ateu como quem está seguindo uma comunidade, uma religião, alguma coisa, mas que no fundo não é ateu de verdade. Tanto é que ele fica implicando com todo mundo, né? Porque se você pensa que Deus não existe, você realmente acredita nisso, você tá nem aí para ninguém. Tá nem aí para ninguém. Agora, se você quer impor isso para todo mundo, é porque você está tentando convencer os outros de que você está certo. Uma forma de aliviar a sua consciência, porque sua consciência fica o tempo todo dizendo: você está errado, você está errado. Então você fica encrencando com todo mundo, tentando convencer as pessoas de que Deus não existe, porque você quer convencer, na verdade, a si mesmo de que está certo. Quanto mais você repete isso, mais você acredita. Não é verdade? Agora,
o ateu, no caso, o Nabal, por achar, por pensar, por imaginar, por opinar dizendo não a Deus, logo se corrompe e pratica pecados e iniquidades. Você vai ver em 1 Samuel 25 que ele era um homem mau, estava nem aí para ninguém, nem aí para nada, ninguém gostava dele e ele não estava nem aí. E esse é o comportamento de uma pessoa que realmente não acredita em Deus. Ou seja, passa a viver no pecado. Não no sentido de ficar em vícios, etc., mas leva uma vida bem pecaminosa, bem leviana, não se importa com ninguém. Tá? Então, o que o Salmo 53, no verso 1, está ensinando para mim e para você? Ora, ele está ensinando simplesmente que quanto mais eu penso, quanto mais um ateu pensa, não há Deus, Deus não existe, não há Deus, mais pecador ele é, mais ele vai mergulhar no pecado. Agora, por outro lado, quanto mais eu entendo que sim, há um Deus no céu, então mais santo eu serei no meu viver. Porque santidade não é apenas fruto de uma regeneração do Espírito Santo. Viver em santidade é também um esforço da minha vontade, com base nos meus princípios e valores. E quando nós pecamos, nós não estamos pensando em Deus. Lembra de algum pecado que você cometeu? Você estava pensando em Deus naquela hora? Dificilmente, tá? Dificilmente. Quando nós pecamos, nós não estamos pensando em Deus. Não estamos preocupados com Deus. E muito menos considerando que Ele vê e está presente em todo lugar. Deus vê todas as coisas, Deus está presente em todo lugar. Por isso nós pecamos, porque por um momento de loucura nós pensamos como Nabal, que não há Deus. Porque se não há Deus, então não há punições. Se não há Deus, então ninguém está me vendo. Se não há Deus, então ninguém vai me condenar. Portanto, é uma loucura passageira o momento em que nós cedemos à tentação e pecamos. E só pecamos porque naquele momento nos esquecemos de Deus. Por outro lado, quando nós pensamos que Deus está aqui, gente, Deus está aqui. E quando eu penso isso, não quando eu estou com outras pessoas para me aparecer, não, mas quando eu estou sozinho e eu tenho isso na minha mente, Deus está aqui. Deus está aqui do meu lado e está vendo tudo o que eu estou fazendo. Quando eu penso dessa maneira, dificilmente eu vou pecar. Nossa, muito difícil. Por quê? Por causa do temor no coração em respeito à presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu não estou falando de sentir, de perceber, de captar, né? Não estou falando de se emocionar com a presença de Deus. Deus está aqui, ai Deus, estou emocionado. Não, nada disso. Eu estou falando simplesmente de você saber, pela fé, que há um Deus todo-poderoso e que Ele está presente aqui vendo tudo. Como está escrito aqui no verso 2 do Salmo 53. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Aquele que tem entendimento é o que busca a Deus. Buscar a Deus é uma reação natural quando você tem entendimento e clareza sobre a vida, sobre o mundo, sobre todas as coisas. Ou seja, você entende que tudo isso que está criado, que todo o universo foi feito por alguém. Esse alguém é Deus, é o Criador, é o Todo-Poderoso. Então você o busca. E se você tem entendimento, você vai ver o verso 2. Deus olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se alguém tem entendimento e busque ao Senhor. Então nós iremos responder: ó Senhor, tu que olhas desde os céus, à procura de alguém que tem entendimento e busque a sua face, então eis-me aqui, eis-me aqui. Tá? Sim, ó Deus Todo-Poderoso, que está à procura de alguém que te busque, o Senhor está procurando alguém que te busque, eis-me aqui. Eu te busco, eu te quero, eu te amo, Senhor. E assim sendo, amados, se Deus não existe, é para os tolos que não existe, é para os nécios que não existe, é para os insensatos que não existe, tá? Mas nós buscaremos a face de Deus. Nós queremos ser cheios com a presença do Senhor, inundados pela graça, preenchidos do Espírito Santo. Amém? Bom dia.